Cumprimentar a igreja, a paz de Jesus, amém? Amém. Primeiramente agradecer a Deus pelo privilégio de estar hoje ministrando a palavra, estar junto dos irmãos, agradecer aos jovens aí, esse grupo aí maravilhoso pelo convite, que Deus abençoe e proteger eles cada dia mais, em nome de Jesus. Para não perder muito tempo, já vou estar lendo em Daniel, capítulo 1, versículo 3 em diante. Daniel, capítulo 1, versículo 3 em diante. Disse o rei a Aspenas, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, todos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Amém? Vou estar pulando para o capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 covados de altura e 6 de largura, levantando-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Somente até aqui, amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Igreja, esse texto vai nos relatar sobre algo que aconteceu na Babilônia, quando o rei Nabucodonosor ordena para que fosse feito um cerco sobre a cidade de Jerusalém. Ele dá uma ordem para que fosse trago de lá alguns jovens que tivessem a capacidade de servir ao reinado dele. E assim como eu disse, como eu li aqui no texto que está falando na Bíblia, ele pediu para que fossem jovens com muita sabedoria, de boa aparência, fortes e que tivessem entendimento de ciência. E quando são separados 4 amigos para ser levados para Babilônia, que vai falar sobre Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, vemos que assim que os 4 amigos chegam na Babilônia, a primeira intenção do rei daquele povo era fazer com que estes jovens ficassem de forma agradável e cumprissem os mandamentos daquele lugar. Então, o que eles fizeram? Decidiram dar o de melhor para aquele jovem, para chamar a atenção deles naquele momento. Então, o rei Nabucodonosor ordenou que do mesmo alimento que ele se alimentava, do mesmo vinho que ele bebia, seria servido para esses jovens durante 10 anos. E o mais interessante quando eu vejo esse começo sobre essa passagem, é que eu vejo que Nabucodonosor era um homem tão inteligente, que ele já sabia que era jovem, sabiam que era jovem inteligente, mas sabiam que quando a gente está na juventude, muitas coisas nos oferecem e faz com que a gente se distraia de algumas coisas. Então Nabucodonosor achou que oferecendo de melhor que ele tinha para comer e para beber naquele lugar, ele podia desviar os pensamentos, poderia desviar aquilo que aqueles 4 jovens viviam na terra de Jerusalém, oferecendo de melhor que ele tinha. Só que o que a gente vê aqui é que Daniel foi muito sábio também, era jovem, mas foi muito sábio na sua escolha, porque quando Daniel ouve que ele deveria comer o mesmo alimento que o rei comia e beber do mesmo vinho que
Daniel não poderia chegar e falar para aquele homem que ele não iria comer porque era oferecido para outros deuses, porque Daniel era um homem sábio, ele tinha as artimanhas, ele usava estratégia para sair de algumas situações. E Daniel chegou no chefe dos eunucos e disse para ele, falou assim, sirva para mim e para os meus amigos somente legumes e água, não precisa servir desse alimento, não precisa servir desse vinho. E Deus é tão bondoso, Deus cuida tanto de mim, de você, que não importa o lugar que você esteja, não importa se esteja um inimigo rodeando a minha casa, a sua casa, seja rodeando a minha vida, a sua vida, Deus vai nos proteger, independente da situação que eu e você esteja passando. Porque quando eu vejo que um chefe dos eunucos, que tinha poder sobre muitos, ordena que Daniel comesse aquele alimento, e Daniel recusa de uma maneira sábia, Deus já toca sobre o chefe do eunuco para ele ouvir aquilo que Daniel estava dizendo, porque Daniel foi tão estrategista, foi tão inteligente, que ele disse para o chefe do eunuco, ele disse, pode me dar o legume e a água, eu vou cumprir tudo aquilo que for determinado. E o chefe do eunuco disse para Daniel, mas Daniel, se você não se alimentar das maravilhas que tem desse reinado, a sua aparência vai mudar, a aparência dos seus amigos vai mudar, o rei vai perceber e depois vai me crucificar, vai cobrar de mim por eu não ter feito você se alimentar da maneira que você deveria ser alimentado. E Daniel disse para ele, então faz um teste, durante 10 dias você me serve legumes e água. Se a minha aparência e a aparência dos meus amigos não estiverem do agrado, não estiverem da maneira que tem que estar os jovens, de concordância com os jovens aqui, você pode fazer o que você quiser. E aqueles 10 dias se passaram, e Daniel e os jovens que vieram de Jerusalém estavam com uma aparência ainda melhor do que aqueles jovens que se alimentavam daquele alimento de Babilônia. Então a gente já começa a entender o cuidado de Deus, que Deus tem comigo e com você. O que Deus está alertando já no começo dessa passagem é o que o mundo está oferecendo lá fora para tirar a nossa atenção da presença de Deus. Será que é dinheiro? Será que é uma festa? Será que é alguma coisa que não agradava a Deus? O inimigo vem oferecendo lá fora para tirar a gente da casa do Senhor? Porque foi assim com Daniel e seus amigos. O inimigo tentou fazer com que Daniel se desligasse da fé dele. O inimigo tentou fazer com que os amigos de Daniel esquecessem da cidade que eles vieram, esquecesse do Deus que ele servia. Só que Daniel continuou prostrado, Daniel continuou ouvindo a voz do Senhor. O que ele vem nos ensinar na noite de hoje é que não importa, a gente não pode deixar que o ambiente faça eu e você. A gente que tem que fazer um ambiente. A luz não se mistura com a treva. A gente não pode deixar que em qualquer lugar que a gente esteja, a gente seja obrigado a fazer aquilo que o inimigo quer que a gente faça. A gente tem um chamado, nós somos separados, cada um tem que cumprir com aquilo que Deus determinou. Então temos que estar vigilantes, não importa se é numa casa de um parente, não importa se é numa festa de aniversário de algum conhecido, a gente tem que continuar prostrado, a gente tem que continuar ouvindo a voz do Senhor. Porque o inimigo vai se levantar de várias maneiras para fazer a gente se distrair daquilo que Deus tem para nos entregar. E quando eu vejo que Daniel passa por algumas provações em Babilônia, nós vamos ver que mais para frente, no capítulo 3, Nabucodonosor ergue uma estátua sobre aquele lugar. E o primeiro ordenamento que Nabucodonosor dá é que todos deveriam se curvar e adorar aquela imagem. Não era só alguns, era todos deveriam se curvar àquela imagem. E quando se reúnem os prefeitos, aqueles homens que eram importantes sobre a cidade de Babilônia, que eles chegam naquela estátua, eles esperariam o sinal vir para que eles pudessem se prostrar. Só que quando o sinal vem e a ordem de se prostrar é dada, 4 homens continuam de pé sobre aquele lugar. E o mais interessante é que quando a gente vai ler essa palavra, quando a gente vai estudar sobre essa palavra, a gente vê que vai falar que 3 homens não se curvaram. Mas Daniel também não se curvou. E quando eu vejo que naquele momento em que eles não se curvam, alguém estava de olho, alguém estava observando.
Então a primeira coisa que aconteceu quando viram que esses homens não se curvaram, foram falar para o rei. Fala: Senhor, você trouxe esses jovens daquela cidade, deu cargos para eles importantes sobre a Babilônia, deu de melhor para eles comer e beber, e mesmo assim eles não obedeceram a sua ordem. E o mais interessante é que Nabucodonosor, ele chama esses jovens e pergunta para eles se foi verdade, se eles não se curvaram sobre aquela imagem. E quando eu vejo que aqueles jovens poderiam estar passando pelo momento mais difícil da vida deles, porque você imagina, a gente passou por um processo de, quando veio o Covid, a gente foi obrigado a usar máscara. A gente, para entrar no mercado, para ir no hospital, a gente era obrigado a usar máscara, porque o governo tinha determinado. Mas se a gente não quisesse usar, de repente a gente não era atendido, mas a gente poderia andar na rua normal sem máscara, e a gente não ia responder de maneira nenhuma. Só que naquele tempo, Nabucodonosor mandava tudo, não tinha como negar nada. Não tinha como você dizer que não. Se fosse Nabucodonosor nos dias de hoje, não tinha como eu e você recusar usar máscara. Não tinha como eu e você recusar fazer nada. Não tinha como eu e você talvez recusar de comer aquilo que ele está mandando comer. Só que quando aqueles jovens estão na frente de Nabucodonosor, eu tenho absoluta certeza que assim quando eu e você está passando por aflições, a primeira coisa que veio na mente deles foi clamar ao Senhor. Foi invocar o Deus vivo, ao Deus que ele servia, e pedir proteção ao Senhor naquele momento. Mas, por algum momento ali, eles poderiam ter se vendido. Eles poderiam ter se curvado. Talvez eles poderiam ter clamado ao Senhor, dizendo: Senhor, eu vou ter que me ajoelhar nesse momento para essa estátua, porque senão eu vou morrer, mas o Senhor me perdoe por essa atitude, Senhor. Mas a confiança deles era tão grande no Senhor que eles não se prostraram, eles continuaram de pé. O que Deus vem perguntar para mim, para você na noite de hoje é: qual é o tamanho da sua confiança que você está tendo no Senhor? Até onde você está entregando as suas dificuldades, os seus problemas, as suas lutas, as suas batalhas na mão do Senhor? Porque muitas vezes quando a situação aperta, o primeiro pensamento que vem na minha cabeça e na sua cabeça é de desistir, é de pensar em voltar para trás, é de dar um tempo da igreja. Porque a gente sabe que quando a gente está no mundo, a gente tem muitas oportunidades de resolver algumas situações. Principalmente se for situações sentimentais, ou se for situações financeiras. Porque se for situações financeiras, você pode pegar dinheiro emprestado com qualquer um, você pode sair fazendo um monte de coisa errada. Se for na questão sentimental, mesmo sendo casado, você pode sair para uma balada para se distrair, para se envolver com o homem, com a mulher. Mas aqui não, quando você está ligado a Deus, quando você entrega a sua vida a Deus, você só tem uma saída: é entregar na mão do Senhor Jesus. Você não tem escolha. A única escolha que você tem quando você decide servir a Deus, quando você decide fazer aliança com Ele, é entregar todas as suas dificuldades, os seus problemas para Ele. Só que a gente sabe que não é fácil fazer isso. Quantas vezes eu e você passando por dificuldades e pensamos em desistir? Quantas vezes o inimigo colocou laço, colocou barreiras no nosso caminho e fez com que a gente muitas vezes pensasse se a maneira mais fácil não seria sair da casa do Senhor e voltar a praticar, a viver as mesmas coisas que nós vivíamos no passado. Mas Deus vem nos dizer na noite de hoje que não importa a situação que você esteja passando, que eu esteja passando, Ele continua nos guardando, porque a promessa que Ele fez na minha vida e na sua vida vai se cumprir e continua de pé. Não importa a situação que você esteja vivendo, não importa se estão olhando para mim, para você, dizendo que nada vai mudar, que estão dizendo que você vai continuar se afundando, que você está indo para a igreja em vão, que não vai mudar nada na sua vida, mas Deus está dizendo: eu ainda continuo cuidando de você. E o momento mais difícil dessa passagem é quando eu vejo que o rei chama os 3 jovens e dá a ordem para eles se curvarem sobre aquela estátua. E eles continuam de pé sobre aquela estátua. E Nabucodonosor ordena que jogue aqueles homens na fornalha e manda esquentar ela 7 vezes mais.
A raiva foi tão grande que ele mandou esquentar 7 vezes mais. Tanto que se formos estudar, vamos ver que aqueles homens que foram acender aquele fogo não conseguiram voltar de tão ardente que era aquela chama. Mas o interessante é que quando eu imagino aquela cena, aqueles jovens passando um monte de coisas na mente dele, passando a infância, da onde eles nasceram, talvez os pais, os amigos, a cidade, passando tudo na mente dele, e eles caminhando na direção daquele fogo, e clamando a Deus, com certeza pedindo para Deus continuar protegendo eles. Eu imagino eles na direção daquele fogo, e quando eles chegam no meio daquele fogo, talvez em algum momento, assim como foi com Pedro, quando foi caminhar sobre o rio, sobre o mar, naquele momento que Pedro começa a afundar, que ele deixou que a tempestade assustasse ele, talvez em algum segundo ali, o medo tomou conta daqueles jovens. Mas eu tenho certeza absoluta que quando eles sentiram a presença do Espírito Santo do lado deles, quando eles sentiram a presença de Deus do lado deles, tudo mudou naquele momento. A confiança voltou. Eles começaram com certeza a olhar para um e para outro. Eu imagino aqueles homens que não conheciam Deus, que não conheciam o Deus que aqueles jovens serviam, olhando para eles e perguntando para o outro: mas tem 4 lá dentro, eram 3, então 3 e tem 4 lá dentro, tem alguma coisa errada. Como é que tem 4 lá dentro? Eu ouvi entrando 3 lá dentro. Eu ordenei que entrasse somente 3 lá dentro, como é que tem 4 lá dentro? E eu imagino aquela sensação de Nabucodonosor olhando para aqueles jovens e vendo que o Deus que eles serviam existia. O Deus que eles serviam era fiel. Que não adiantava ele mandar em todo aquele palácio, não adiantava ele ser a voz suprema sobre aquele reinado. Ninguém poderia passar por cima do Deus que eu e você servem. Aí eu começo a imaginar, igreja, aqueles jovens saindo daquele lugar. A palavra vai dizer mais para frente que eles foram honrados depois daquele tempo. Mas o mais interessante é que toda vez que a gente vai ler sobre essa história, nós nos apegamos em Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas quando vamos ver, existia mais um homem que não se curvou, que eu falei que foi Daniel. Aí a gente começa a procurar entender, mas por que fizeram com que aqueles 3 jovens se curvassem, entrassem na fornalha e Daniel não? Aí se formos nos aprofundar na história, vamos ver que Daniel já tinha sido usado por Deus naquele reino. Daniel já tinha conquistado o respeito de Nabucodonosor. Então Nabucodonosor não poderia de maneira nenhuma tocar em Daniel, porque ele tinha uma restrição sobre Daniel. Ele sabia da autoridade que Daniel tinha sobre algumas coisas. E é mais uma coisa que Deus vai ensinar para mim e para você na noite de hoje. Que a gente não pode se assombrar com as dificuldades que o inimigo vem colocar no nosso caminho. Deus disse que nos daria autoridade para pisar na cabeça da serpente. Então não importa onde você estiver, a gente tem que confiar em Deus. A gente não pode abaixar a cabeça para o inimigo. A gente não pode se acovardar. A gente não pode negar o nosso chamado. A gente não pode negar muitas vezes, que nem muitas vezes acontece, de negar que somos cristãos. Eu falo por mim mesmo, porque no trabalho que eu estou fazendo agora, o bico que eu estou fazendo, muitas vezes os homens se juntam, 15 homens, e começam a conversar sobre vários assuntos que não convém a mim falar, e muitas vezes não convém a mim ouvir de maneira nenhuma. Então o que eu faço quando começam alguns tipos de conversa, eu entro para dentro do caminhão, fico sentado, eu saio de perto, e muitos começam a perguntar para o motorista que eu trabalho o porquê eu sou desse jeito, se eu sou arrogante, se eu sou na linguagem do mundo, se eu sou mala. Começa a se questionar porque eu nunca quero estar perto deles. Porque eu sei onde Deus quer que eu esteja. Eu tenho que entender isso. Muitas vezes Deus não vai permitir eu ir na casa de um parente, eu estar conversando com um amigo na calçada, como meu irmão me disse hoje. Deus usou ele para falar comigo na noite de hoje. Não adianta você ter um coração bom, um coração voltado a ajudar seus amigos, se seus amigos não querem compromisso com Deus. Você já percebeu que seus amigos vêm aqui pedir favor, mas nunca pede para você levar eles para a igreja? Nunca pede para vocês orar pela vida dele? Muitas das vezes ele
ele vem na porta de casa aqui e pergunta para você quando você está tocando pagode na frente da adega, eles perguntam para você se você sente saudade daquilo que você praticava. Você acha que Deus está se agradando disso aí? Você acha que Deus está gostando de você estar sentado no meio do ímpios, de pessoas que não querem compromisso com Deus, de pessoas que só querem falar daquilo que o inimigo gosta? E Deus usou meu irmão para abrir meus olhos sobre isso. E eu venho levando isso para a minha vida. A gente nunca vai ser melhor que ninguém aí fora. Mas a gente tem que ser diferente. Porque para a gente mudar alguém aí fora, eles têm que ver a diferença na minha vida e na sua vida. Porque se eu e você continuar com as mesmas práticas, com os mesmos pensamentos, a gente não vai conseguir trazer ninguém para servir ao Senhor. A gente não vai conseguir falar do amor do Senhor para essas pessoas. Então temos que estar em posição. Não podemos deixar que o inimigo venha fazer com que a gente se fraqueje. Eu vejo o que está acontecendo aí no meio, principalmente no meio dos jovens, quando está sendo difícil a luta, quando está sendo árduo, Satanás lutando para tirar esses jovens da presença de Deus, colocando várias adversidades, talvez sentimentais, talvez financeiras, talvez no meio dos pais. O que o inimigo vem fazendo para tirar esses jovens da presença do Senhor. Infelizmente, muitos não conseguem se manter firme, não conseguem ouvir a voz de Deus. Estava até conversando com o pastor Joilson e elogiando o Isaac, porque quando ele chegou aqui, ele chegou quietinho, não falava nada, sentava aí no fundo. E quando chamou ele para fazer teatro, ele foi ousado, ele falou: eu vou. Quando a gente foi fazer o teste aqui da peça, para ver quem ia fazer tal parte, ele chegou, fez a parte dele, não conhecia ninguém aqui dentro. Eu mesmo tenho um bloqueio muito grande, eu sou muito tímido, muitas vezes eu estou no meio de pessoas que eu não conheço, eu fico me resguardando, muitas vezes eu não consigo falar, não consigo me expressar. Só que ele foi ousado e ver ele louvando aqui, ver ele trazendo a palavra do Senhor, nos encoraja, irmãos. Porque tem gente aqui como eu que está 5, 10, 15 anos na igreja e não sente mais a vontade de chegar aqui na frente e falar do amor de Deus, de entregar a palavra do Senhor, de nem falar um versículo. Parece que nós estamos desistindo daquilo que Deus nos entregou. E Deus está dizendo para mim e para você que Ele continua sendo o mesmo. O mesmo Deus que estava na fornalha, o mesmo Deus que estava com Daniel na cova de leões, o mesmo Deus que estava com José quando ele foi trancafiado, é o mesmo Deus que está aqui hoje, é o mesmo Deus que é na sua vida, que é na minha vida. Então temos que parar de nos acovardar, irmãos. Porque já é difícil você manter um jovem dentro da igreja. E se a gente que já tem experiência, que somos homens, que somos mulheres formados já, não estou dizendo que a gente tem todo o entendimento da palavra, mas eu estou dizendo entendimento de saber se comportar, de saber lidar com algumas coisas. Se muitas vezes eu e você não está conseguindo estar na casa do Senhor, como é que esse jovem não está servindo ao Senhor, se nem nós estamos conseguindo dar exemplo para eles? Então hoje é culto de jovem, mas é para mim e para você também, que já tem uma vida, e já temos família. Temos que dar exemplo para esses jovens. Temos que mostrar que Deus existe, que Deus muda, que Deus transforma, que Deus restaura. Esses jovens estão tendo a oportunidade de estar na casa do Senhor, servindo Ele. Talvez nesse momento, qualquer um desses jovens poderiam estar lá fora se prostituindo, poderiam estar usando droga, poderiam estar bebendo, poderiam estar até mesmo agredindo seus pais, falando palavrão, mas eles decidiram estar na casa do Senhor porque eles confiam naquilo que Deus tem na vida deles. Eu, quando fui jovem, eu não tive essa oportunidade. A minha juventude foi dar tiro nos outros, foi assaltar, foi estar cantando aí coisas que não agradavam ao Senhor. Eu não tive a oportunidade que esses jovens tiveram. Mas mesmo assim, Deus me guardou e me trouxe aqui, me veio me guardando, e eu creio que Deus vai fazer grandes coisas na minha vida. Então que essa palavra vem dizer para mim e para você, que a gente vai continuar na postura, que a gente vai continuar firme na palavra do Senhor, que a gente não vai desistir do nosso chamado. Porque grandes coisas Deus vai continuar fazendo na minha vida e na sua vida. E a gente tem que entender que mesmo quem não tem um jovem na família, tem filho pequeno que um dia vai se tornar jovem. E qual é o exemplo que você e que eu vamos dar para os nossos filhos lá na frente? Porque se nós desistirmos hoje, eles poderão desistir daqui a um tempo. E você vai falar o que para ele? O que eu vou falar para o meu filho? Se lá na frente eu desistir, quando ele estiver grande.
Então vamos confiar nas promessas, vamos confiar naquilo que Deus tem na minha vida e na sua vida. E esses jovens, que Deus continua abençoando vocês grandemente. Eu sei o quanto é difícil estar na casa do Senhor, principalmente já sendo homem e mulher formado, porque a gente tem que aguentar muita coisa, passar por muito processo. Eu imagino vocês jovens, o que vocês têm que passar, o tanto de não que vocês têm que dizer, o tanto de amigos que vocês têm que se afastar. Eu sei o quanto é difícil para vocês jovens, mas eu quero dizer para vocês que Deus continua na vida de vocês, que Deus continua olhando por esse grupo, Deus continua guardando cada um de vocês, que quando vocês estão louvando, o Espírito Santo desce sobre este lugar. Isaac, continua servindo a Deus, não tenha vergonha daquilo que Deus te chamou, sabe? Você é um orgulho para sua mãe. Você não imagina como sua mãe olha hoje, olhando o filho dela servindo a Deus, louvando, hoje dando uma saudação aqui na frente, lá na frente entregando a palavra do Senhor. Eu tenho certeza absoluta que você tem um chamado maravilhoso para ministrar a palavra do Senhor. Que Deus continue te abençoando, independente da situação que venha acarretar na sua vida aí fora. Clame a Deus, que Deus te escolheu. Se Deus te escolheu, é porque Ele é responsável por tudo que acontecer na sua vida. E todos aqueles que um dia te olharam e achavam que você ia entrar numa igreja, que você ia servir como enfeite, que não servia para nada, eles vão ter que ver o que Deus vai fazer na sua vida, vão ter que ver a unção que Deus está te entregando. Porque o seu chamado vai ser cumprido, eu tenho certeza absoluta. Eu creio em nome do Senhor que você vai ser um jovem que não vai desistir da presença de Deus. Deus já colocou isso no meu coração para falar para você, já tem dia já. Então confia em Deus. Entrega a sua vida a Deus, continue no caminho do Senhor, seja um orgulho para sua mãe, continue vindo com ela, porque muitas vezes a sua mãe está cansada, está passando por algumas situações, e você talvez vai ser um alicerce para ela estar na casa do Senhor. Então continua servindo ao Senhor, isso é para vocês jovens também. Continua se esforçando, continua tendo ideias para evangelizar aí fora, para buscar mais jovens, continua se unindo, se tiver que sair junto para fazer algumas coisas, façam. Se precisar de ajuda financeira, peçam. Mas se unam cada dia mais. Deixa que Deus coloque vocês no mesmo lugar para que vocês herdam aquilo que será entregue para vocês daqui a um tempo. Porque vai chegar um tempo que eu, o pastor, não estaremos mais aqui. Serão vocês que vão herdar. Serão vocês que serão missionários. Serão vocês que não estão aqui na frente liderando o grupo de senhora. Serão vocês que estarão pregando. Serão vocês que estarão pastoreando. Então confie no Senhor. Entregue sua vida totalmente ao Senhor. Eu sei que é difícil, não é fácil na juventude, mas Deus está dizendo que ama vocês incondicionalmente e vai continuar olhando para vocês, independente do lugar que vocês estejam. Qualquer lugar que vocês colocarem as plantas dos seus pés, Jesus estará contigo. Amém? Somente até aqui, agradecimento pela oportunidade de Aleluia, que palavra. Então, devemos mostrar, devemos caminhar e ter a cabeça sem sempre nos caminhos. Amém. Que Deus venha abençoar muito a Deus cada dia mais a nossas vidas. E o Espírito de Deus venha falar cada dia mais melhor em cada coração. Amém? Amanhã nós